Como é o curso de Engenharia de Energia? Aonde que ele trabalha? É exatamente sobre isso que eu vou estar falando para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Sim, enfim chegou, depois de tantos pedidos, depois de tantas pessoas solicitando, de tantas pessoas comentando nos vídeos, enfim saiu o vídeo sobre engenharia de energia. Essa engenharia de energia, é uma engenharia recente, que ela não tem aí uma grande história, como a engenharia elétrica, como a engenharia civil, como a engenharia mecânica, mas é uma das engenharias que mais tem ganhado adeptos, que mais tem conquistado estudantes e que mais tem conquistado espaço aí no mundo empresarial e no mercado de trabalho. Esse crescimento ele vem acontecendo principalmente aí com a grande ascensão aí das fontes de energia renováveis, que são as fontes de energia dos solares, com as fontes de energia eólica e assim por diante. O grande crescimento da engenharia de energia veio junto com o crescimento dessas fontes de energia. Por isso ela tem conquistado cada vez mais espaço, por isso que ela tem conquistado cada vez mais fãs e por isso que ela é hoje uma das engenharias mais importantes do nosso cenário nacional. Então vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre essa engenharia, vamos falar sobre ela detalhadamente. Primeiramente, como é o curso de Engenharia de Energia? Como todas as engenharias, você vai passar pelo ciclo básico da engenharia, onde você vai ter disciplinas como cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, EDO, cálculo numérico e assim por diante. Você vai passar como disciplinas como geometria analítica, você vai ter as disciplinas de mecânica, mecânica 1, mecânica 2, resistências dos materiais. Você também vai ter as disciplinas de física, física 1, física 2, física 3, física 4. Você vai ter as disciplinas de computação, computação 1, computação 2 e também vai ter disciplinas de desenho técnico e as outras disciplinas de humanas que fazem parte da grade básica de toda a engenharia. Então você vai ter, assim como nas outras engenharias, o ciclo básico da engenharia. Depois, quando você chegar aí no final do terceiro período, quarto período, você vai entrar nas disciplinas, que são as disciplinas específicas, onde você vai estar entendendo e aprendendo sobre o que o profissional de engenharia de energia pode trabalhar. Você vai ter algumas disciplinas como circuitos elétricos, eletromagnetismo, você vai ter disciplinas de sistemas dinâmicos, sistemas de controle. Além disso, você vai estudar sobre os sistemas de potência, como você vai estar fazendo uma engenharia de energia. É muito importante que você aprenda e você entenda sobre os sistemas de potência, tudo que está relacionado com os sistemas de potência. Então você vai estar tendo aí provavelmente análise de sistemas de potência 1 e análise de sistemas de potência 2, bem como as disciplinas de transmissão de energia, geração de energia e distribuição de energia. Você vai estar tendo esses conceitos e esses estudos distribuídos entre diversas disciplinas. Então é basicamente um pouco disso que você vai estar vendo ao longo da graduação. Isso nas disciplinas específicas. Essa segunda parte aí que eu me refiro é nas disciplinas específicas, onde você vai estar vendo a partir do quarto período até o nono período, você vai estar aprendendo um pouco sobre isso distribuído em diversas disciplinas. E também vai estar tendo aí provavelmente disciplinas de eletrônica, disciplinas de projetos elétricos e outras matérias que fazem parte da grade curricular de engenharia de energia. Além disso, uma coisa que é muito importante que com certeza na engenharia de energia você vai estar aprendendo é sobre as fontes de energia alternativas, que são as novas fontes aí, as fontes renováveis, no caso, energia solar, energia eólica e assim por diante. Essas fontes que estão crescendo cada vez mais, que estão conquistando cada vez mais espaço, é uma das grandes áreas que o engenheiro de energia está atuando atualmente. Além disso, além dessas disciplinas do ciclo básico e do ciclo específico, você também será obrigado a fazer um estágio curricular obrigatório, que todos os cursos de engenharia são obrigados, e também vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, no caso, o seu TCC, quando você estiver concluindo a sua graduação. De um modo geral, ela é uma engenharia bem semelhante com a engenharia elétrica, são duas engenharias que andam lado a lado, então elas têm muitas semelhanças entre as suas disciplinas e entre as suas matérias que são aprendidas. Então tem muita semelhança entre a engenharia elétrica e a engenharia de energia. Por isso a engenharia de energia também é uma engenharia considerada extremamente difícil. Mas afinal de contas, o que esse profissional faz? Com o que ele trabalha? Como eu já falei para vocês, esse engenheiro ele pode trabalhar com
com sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Basicamente, ele pode trabalhar nas subestações, ele pode trabalhar nas usinas geradoras, ele pode trabalhar com operação do sistema de potência, ele pode trabalhar em todas as empresas, em todas as áreas envolvendo o sistema de potência. Tudo que envolve energia, ele pode trabalhar. Basicamente, ele pode trabalhar, auxiliar como engenheiro responsável ou como próprio analista no projeto e no desenvolvimento de uma usina geradora de energia, ele pode participar da operação de uma usina, ele pode ser o engenheiro responsável, ele pode atuar em diversas áreas dentro da usina de geração, então essa é uma das áreas que ele pode trabalhar. Ele também pode trabalhar com o projeto e manutenção de linhas de transmissão. A gente tem aí uma crescente expansão e uma crescente manutenção dessas linhas e é sempre necessário de engenheiros responsáveis. Então um engenheiro de energia, ele pode estar trabalhando com o projeto e com a manutenção das linhas de transmissão. Além disso, ele também pode trabalhar com a operação e manutenção de sistemas de distribuição de energia. No caso, também pode trabalhar com subestações de energia, pode estar atuando nas subestações, resolvendo problemas de manutenção, até porque sempre que tem algum problema de manutenção, sempre que tem a necessidade de fazer uma manutenção, você vai ter os técnicos que vão estar executando aquela tarefa, que vão estar executando a manutenção, mas vai ser necessário de um engenheiro que é o responsável por aquela manutenção, que é responsável por tudo que vem sendo realizado. Então, um engenheiro de energia, ele pode fazer esse papel e ele pode estar trabalhando com isso. Um exemplo, vamos supor, deu um apagão, um blackout em uma determinada cidade, em um determinado município. Vai lá o engenheiro de manutenção, o engenheiro de energia, que trabalha com manutenção, que chefia a equipe de manutenção, eles vão lá e vão fazer a operação de reparo e de manutenção para estar fazendo com que a energia volte naquela região. Não precisa necessariamente o engenheiro ir junto, ele só vai junto em casos extremos, mas é a responsabilidade dele estar orientando e liderando esses profissionais. E além disso, outra coisa que ele pode trabalhar, que já comentei nesse vídeo, que é uma das áreas que ele mais vem trabalhando, é a área de energia renovável. Muitos engenheiros têm decidido empreender no setor de energia renovável. Como a gente pode ver aí, inúmeras casas atualmente já contam com os painéis solares e a gente tem cada vez mais empresas que fazem instalação e projeto de painel solar para residências, para empresas e para indústria. Não sei como é na região de vocês, mas aqui na minha região, em uma esquina tem uma farmácia e na outra esquina tem uma empresa de painel solar. Isso mostra o quanto que vem crescendo isso e quanta demanda tem nessa área por profissionais. Então, por isso, muitos engenheiros de energia, eles têm optado por empreender nesse setor para assim conseguir conquistar uma excelente remuneração e conseguir crescer cada vez mais como engenheiro. Então, basicamente, o que o engenheiro de energia faz nessas empresas? Ele é o cara que primeiramente vai ser o empresário ou ele pode ser o engenheiro responsável. A gente tem que destacar que para uma casa, uma empresa, uma indústria está instalando esses painéis solares, é necessário de um projeto elétrico e esse projeto ele tem que ser aprovado pela concessionária de energia. Não vai simplesmente ir lá, colocar os painéis solares, ligar com a rede e acabou. Não. Você vai ter que fazer um projeto elétrico seguindo todas as normas da concessionária de energia daquele estado. Então você vai ter que seguir todas as normas, um estado de uma forma, outro estado de outra forma. Então isso é responsabilidade do engenheiro fazer esses projetos de acordo com a quantidade de painéis que vai ser instalado naquela residência e adequar esse projeto à norma da concessionária de energia daquela região. Então o engenheiro de energia ele pode estar fazendo isso, ele pode estar fazendo esses projetos e encaminhando para a concessionária de energia para aprovação. Caso não seja aprovado, ele vai ter que fazer as devidas alterações solicitadas pela concessionária de energia, no caso solicitadas pelo avaliador da concessionária de energia. Então é necessário de muito estudo e de muita preparação e entender da norma para poder estar fazendo esses projetos e poder estar assim executando e empreendendo no setor de energia renovável. E obviamente outro setor que você pode estar trabalhando é o setor público. Você pode, por exemplo, ser um desses fiscais. Você pode ser concursado e trabalhar como um desses fiscais que atua fazendo a fiscalização e a avaliação dos projetos de fontes de energia alternativa. Além disso, você pode trabalhar nas concessionárias
concessionárias de energia atuando como engenheiro de manutenção, você pode ser um engenheiro responsável em usinas multinacionais, como é o caso, por exemplo, da Itaipu, você pode trabalhar em subestações, tudo isso são setores públicos, mas também podem ser setores privados, dependendo do estado. Então você pode estar trabalhando com isso. Outra questão aí que muitos engenheiros têm atuado, que têm buscado trabalhar, é o próprio setor de pesquisa. A gente tem aí atualmente muita demanda por pesquisa científica no setor de fontes de energia alternativa. Então, no setor de fontes de energia como painéis elétricos, energia eólica, energia de biocombustível, energia de biogás e assim por diante. Tem crescido muito a demanda por profissionais que estejam trabalhando na pesquisa científica dessas energias. E além disso, você também pode ser professor. Você pode trabalhar como professor de faculdade. Então, isso também é uma coisa que muitos engenheiros acabam optando. Então, a gente pode observar aí que a área para o engenheiro de energia atuar é extremamente vasta. Mas afinal de contas, você falou que o setor é muito bom, tem muitas oportunidades, mas como está o mercado de trabalho? Gente, como vocês já podem observar, o mercado de trabalho ele está extremamente favorável, principalmente no setor de energia alternativa. Mas não apenas nesse, vocês pararam para pensar, a gente sempre vai precisar de energia, a gente sempre vai precisar de pessoas atuando com energia, atuando em concessionárias de energia, atuando com pesquisa, atuando com fiscalização, atuando com operação e com manutenção. Sempre vai ser necessário, a gente sempre vai precisar desses profissionais. Logo, como sempre vamos precisar de profissionais para atuar com energia, a gente sempre vai precisar de engenheiros de energia. Além disso, novas fontes de energia são sempre importantes. Isso mostra que o setor de pesquisa científica para essa área de engenharia de energia também é muito importante. Então, assim, obviamente não é todo mundo que consegue trabalhar em qualquer coisa, não são todas as regiões, todos os municípios que vai ter emprego para todo mundo e nas mais variadas áreas, mas para quem sempre consegue se especializar e quem consegue se destacar, você sempre vai ter aí ótimas oportunidades para estar trabalhando. Outra dúvida que muita gente tem, quanto ganha esse profissional? Então, segundo o site do Guia de Carreira, o engenheiro de energia ele ganha aproximadamente 8,5 salários mínimos per capita quando ele atua 8 horas diariamente. Mas assim, gente, obviamente nem todo mundo vai ganhar isso, principalmente quem acabou de se formar. Não fica com essa falsa expectativa que você vai se formar em engenharia de energia, que você vai sair ganhando R$8.500 por mês. Isso é extremamente improvável. Geralmente quem é recém-formado e não tem experiência, você vai sair ganhando aí na faixa de R$3 a R$4.000, não vai trabalhar como engenheiro, geralmente vai trabalhar como analista. Então assim, o passo principal para quem está acabando de sair da faculdade é adquirir experiência e tentar conquistar espaço no mercado de trabalho. Como você acabou de sair na faculdade, você ainda provavelmente não tem experiência, a não ser que você já tenha sido técnico, já tenha trabalhado na área. Mas se você não tiver experiência, o papel principal que você vai ter ao sair da faculdade é ter experiência, adquirir experiência para assim, conforme você vai adquirindo, você vai conquistando mais espaço e você vai conquistando, consequentemente, melhores remunerações. Então não fique com a falsa expectativa que você vai sair ganhando esse valor. Você pode, ao longo dos anos, conquistar ele, mas saindo da faculdade é extremamente difícil, por isso eu estou sendo realista aqui para você. Isso acontece também devido à grande quantidade de profissionais no mercado, isso fez com que o salário ele reduzisse um pouco. Por fim, uma dica muito importante para você. Gente, você que quer ser engenheiro, uma coisa que eu posso dar de conselho para você, eu que já fiz engenharia, conheço muitas pessoas que fizeram engenharia e que estão se dando bem aí no mercado de trabalho, é o seguinte: busque aprender cada vez mais, busque sempre ir além, não ficar apenas nas disciplinas da faculdade. Obviamente as disciplinas da faculdade são muito importantes, mas não fique apenas nas disciplinas. Busque aprender além, busque aprender novas coisas, busque participar de projetos. Empresa júnior é algo muito importante, então se você puder participar de empresa júnior, com certeza isso vai te agregar muito, além dos mais variados projetos. Todo projeto que dá faculdade, ele tem muito a agregar para você. São coisas positivas e são experiências. Então participe dos projetos, faça mais de um estágio e com certeza isso tudo vai estar trazendo para você muita experiência e muito conhecimento que você consequentemente vai estar utilizando mais para frente. E é claro, não se esqueça de aprender inglês, que inglês é muito importante. Então é isso, gente. Esse é o vídeo sobre engenharia de energia. Se você acha que faltou alguma coisa, deixe aqui embaixo nos comentários.
Deixe a sua sugestão de vídeo também para que eu esteja trazendo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, que com certeza o quanto antes eu estarei atendendo o seu pedido. Não se esqueça também, é claro, de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube, comentar aí alguma coisa para a gente estar interagindo, conversando, isso é sempre muito importante, trazer o engajamento para o canal e, é claro, se inscreva e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima!